O fundo do mar sempre foi um lugar de mistério e fascínio, um território onde a escuridão absoluta reina e onde poucos seres humanos chegaram para explorar. Mas, você já se perguntou o que realmente está escondido nas profundezas abissais do oceano? É difícil imaginar um lugar mais distante da nossa realidade cotidiana. Onde a luz do sol nunca penetra, onde as temperaturas são congelantes e as pressões esmagadoras, o fundo do mar é um dos ambientes mais inóspitos do planeta. E ainda assim, mesmo com todos os avanços da tecnologia e da ciência, grandes porções do oceano continuam sendo um território praticamente desconhecido. O que há lá embaixo, além das criaturas bizarras que conseguimos catalogar até agora? Quais mistérios ainda aguardam para ser desvendados? Neste vídeo, vamos explorar alguns dos segredos mais profundos do fundo do mar, revelando um mundo onde as respostas não são fáceis, mas que, quando encontradas, podem mudar a forma como entendemos o nosso planeta. O fundo do mar abissal cobre mais de 60% do nosso planeta, uma área vasta e quase inacessível, composta por camadas de água que se estendem a milhares de metros abaixo da superfície. Embora o oceano seja crucial para a regulação do clima, a biodiversidade e o fornecimento de recursos naturais, a maior parte dele permanece um enigma. Apenas uma pequena fração do fundo do mar foi mapeada, e mesmo as tecnologias mais avançadas ainda enfrentam grandes desafios para explorar a região mais profunda e inóspita do planeta. Com as imensas distâncias e as condições extremas, o fundo do mar não é um lugar fácil de explorar. Enquanto o espaço, com suas imensidões e estrelas distantes, recebe mais atenção de missões de exploração, o oceano profundo esconde segredos igualmente complexos. A vida marinha, por exemplo, é muito mais diversa e estranha do que imaginamos. Mas o que é ainda mais impressionante é que muitos desses mistérios permanecem ocultos, pois a tecnologia atual ainda não nos permite acessá-los com precisão. É nesse cenário de descobertas em potencial que nos encontramos. A biologia marinha, a geologia e a física submarina estão todas em um campo de estudo incipiente, com cientistas buscando não apenas entender o que está ali, mas também como as condições extremas dessas profundezas influenciam as criaturas que habitam esse ambiente. O que sabemos até agora é apenas a ponta do iceberg, e muitas respostas ainda estão à nossa espera nas profundezas abissais do oceano. O fundo do mar abissal é, sem dúvida, um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta, repleto de criaturas e fenômenos que desafiam nossa compreensão da vida e da natureza. Algumas dessas criaturas são tão estranhas que, à primeira vista, parecem tiradas diretamente de um filme de ficção científica. Imagine um peixe que emite luz própria, ou uma lula que cresce a mais de 10 metros de comprimento, tudo isso em um ambiente onde a luz do sol nunca chega. Mas o mais surpreendente é que muitas dessas criaturas ainda não foram oficialmente catalogadas. Afinal, grande parte do oceano permanece inexplorada e, com isso, inúmeros seres continuam a desafiar nossa compreensão. Um exemplo fascinante são os peixes bioluminescentes, que geram luz por meio de reações químicas dentro de seus corpos. Esses organismos têm a capacidade de iluminar suas extremidades ou até todo o seu corpo, o que os ajuda a atrair presas ou se camuflar de predadores. Em profundidades onde a escuridão é total, a bioluminescência torna-se uma ferramenta vital para a sobrevivência. O fato de que novas espécies de peixes e outras criaturas marinhas ainda são descobertas a cada expedição científica só ressalta o quão pouco sabemos sobre a vida no fundo do mar. Outro exemplo que intriga os cientistas são os grandes predadores do abismo, como o peixe-víbora, uma espécie que pode alcançar tamanhos impressionantes e possui dentes longos e finos como agulhas, capazes de capturar presas em ambientes extremamente profundos. A adaptação dessas criaturas a um mundo sem luz, com temperaturas congelantes e pressão esmagadora, nos dá pistas sobre os limites da vida e como os seres vivos podem evoluir para se ajustar a condições extremas. Além disso, os ecossistemas marinhos no fundo do mar estão repletos de interações complexas que ainda não compreendemos completamente. Os cientistas acreditam que, à medida que continuamos a explorar essas áreas, seremos confrontados com novos mistérios sobre como essas criaturas sobrevivem e se interagem em um ambiente tão hostil.
O que torna essas descobertas ainda mais intrigantes é o fato de que a vida no fundo do mar pode nos ensinar lições valiosas sobre biologia, adaptação e evolução. Além das criaturas extraordinárias, o fundo do mar abissal é um palco de fenômenos naturais igualmente misteriosos, que continuam a intrigar cientistas e exploradores. Entre eles, estão os vulcões submarinos, as fontes hidrotermais e os ventos abissais. Esses fenômenos não só são fascinantes por sua complexidade, mas também desempenham um papel fundamental na dinâmica global do planeta, influenciando desde a formação de novos ecossistemas até as correntes oceânicas que afetam o clima. Os vulcões submarinos, por exemplo, são responsáveis por liberar grandes quantidades de calor e substâncias químicas no fundo do mar. Apesar de serem pouco visíveis, esses vulcões têm um impacto profundo nos ecossistemas locais, criando áreas de alta atividade biológica ao redor de suas fontes de calor. Esses ambientes submarinos, conhecidos como fontes hidrotermais, são verdadeiros oásis de vida em um ambiente onde a escuridão e as temperaturas extremas prevalecem. Criaturas como vermes tubulares, camarões gigantes e até novos tipos de bactérias prosperam nesses locais, alimentando-se dos minerais e compostos químicos presentes nas fontes térmicas. Outro fenômeno curioso são os ventos abissais. Eles são correntes de água fria que descem das regiões polares e fluem em direção às profundezas oceânicas. Esses ventos têm um papel crucial na circulação global dos oceanos, ajudando a regular as temperaturas da Terra. Sua importância vai além da simples movimentação da água. Eles influenciam padrões climáticos em áreas distantes e podem até afetar a quantidade de oxigênio nas profundezas. Embora esses fenômenos sejam conhecidos, os detalhes sobre como exatamente funcionam e como interagem uns com os outros ainda são em grande parte um mistério. O impacto das fontes hidrotermais, por exemplo, pode ter implicações para o clima global e até mesmo para o desenvolvimento de novas fontes de energia, mas ainda não entendemos completamente suas complexidades. Esses enigmas naturais nos mostram como o fundo do mar não é apenas um local de mistério biológico, mas também um campo de estudo geológico e climático, onde fenômenos interligados desafiam nossa compreensão. À medida que os mistérios do fundo do mar se desdobram, a tecnologia desempenha um papel fundamental na nossa capacidade de explorar essas profundezas inacessíveis. Durante décadas, a exploração submarina foi limitada por barreiras físicas, como a enorme pressão, as temperaturas extremas e a falta de luz. Contudo, com o avanço da tecnologia, ferramentas como submersíveis de alta capacidade, drones subaquáticos e sensores acústicos têm permitido que cientistas desbravem os abismos do oceano e façam descobertas que antes eram inimagináveis. Um dos maiores avanços foi a criação de submersíveis capazes de resistir à pressão esmagadora do fundo do mar. Submersíveis como o Deepsea Challenger, utilizado por James Cameron em sua famosa expedição ao ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, são exemplos de como a engenharia de ponta pode permitir a exploração de regiões que, há apenas algumas décadas, eram completamente inacessíveis. Equipados com câmeras de alta definição e sistemas de captura de dados, esses veículos têm ajudado a mapear e filmar o fundo do mar com uma clareza impressionante, revelando paisagens e criaturas jamais vistas. Além dos submersíveis, os drones subaquáticos vêm revolucionando a exploração. Esses veículos não tripulados podem ser enviados a profundidades ainda maiores, mapeando e coletando amostras de forma eficiente. Equipados com sensores que captam informações sobre a temperatura da água, a salinidade e os compostos químicos presentes, esses drones ajudam os cientistas a compreender as condições ambientais e os ecossistemas marinhos de uma maneira que seria impossível com apenas observações humanas. Outro grande avanço tecnológico é o uso de sensores acústicos e sonares de alta resolução, que permitem mapear o fundo do mar em detalhes minuciosos. Essas ferramentas são essenciais para entender a topografia subaquática e os fenômenos geológicos, como vulcões submarinos e fissuras no leito oceânico. Além disso, com a evolução desses sensores,
conseguimos obter informações mais precisas sobre os habitats de espécies marinhas, o que é crucial para a preservação e para a realização de estudos mais aprofundados sobre a biodiversidade oceânica. No entanto, apesar desses avanços, ainda há muitas limitações. A exploração do fundo do mar é extremamente dispendiosa, e as tecnologias atuais nem sempre são capazes de lidar com as condições extremas das profundezas mais remotas. Muitas áreas permanecem de difícil acesso, e a exploração contínua depende não apenas de inovações tecnológicas, mas também de financiamento e colaboração internacional. Ainda assim, as inovações que já foram feitas transformaram nossa visão do fundo do mar e abriram portas para novas descobertas. À medida que a tecnologia avança, as oportunidades para desbravar os mistérios do abismo aumentam, prometendo um futuro de exploração ainda mais fascinante. Apesar dos avanços tecnológicos, a exploração do fundo do mar abissal continua a ser uma das atividades mais desafiadoras que a ciência enfrenta. As condições extremas dessas profundezas impõem obstáculos que demandam soluções criativas e tecnologias de ponta. O maior desafio está, sem dúvida, na imensa pressão encontrada nessas profundezas. À medida que se desce no oceano, a pressão da água aumenta exponencialmente, e a cada 10 metros de profundidade, a pressão cresce cerca de uma atmosfera. A 11.000 metros de profundidade, na Fossa das Marianas, a pressão chega a ser mais de 1.000 vezes maior do que a pressão na superfície. Essa pressão esmagadora exige que os submersíveis e outros equipamentos subaquáticos sejam projetados com materiais e sistemas capazes de suportar esse estresse. O titânio, o alumínio e outros materiais especiais são frequentemente usados para garantir que a estrutura dos veículos subaquáticos não se rompa sob a pressão. Mesmo assim, essa limitação impede que a exploração seja contínua e ampla, restringindo o tempo de permanência dos cientistas em algumas áreas. Outro desafio significativo é a temperatura extremamente baixa das águas mais profundas. As temperaturas nessas regiões podem cair abaixo de 1 grau Celsius, o que cria condições severas tanto para a eletrônica dos equipamentos quanto para a própria vida humana. Manter sistemas operando sob tais condições exige um nível de engenharia e precisão que torna qualquer missão longa uma operação altamente complexa. Além disso, a falta de luz natural nas profundezas impõe uma dificuldade adicional. À medida que se desce no oceano, a luz do sol desaparece, e o ambiente torna-se completamente escuro. Para os cientistas, isso significa que a utilização de iluminação artificial potente é necessária, o que aumenta o consumo de energia e limita a autonomia das missões. Mesmo com câmeras de alta resolução, a visibilidade continua a ser um desafio, e é preciso contar com tecnologia de sonares e sensores para realizar mapeamentos detalhados do fundo marinho. Esses desafios tornam a exploração submarina não apenas uma tarefa tecnicamente difícil, mas também extremamente cara e arriscada. No entanto, é justamente essa combinação de complexidade e mistério que faz com que a exploração do fundo do mar seja uma das aventuras mais emocionantes e promissoras da ciência moderna. O fundo do mar, embora imensamente misterioso, também é uma terra de possibilidades extraordinárias. À medida que a tecnologia avança, novas descobertas começam a surgir, e as promessas de futuras revelações são muitas. O que está por trás de todas as profundezas que ainda não conseguimos explorar? As expedições mais recentes têm nos mostrado um vislumbre do que há por baixo, mas as vastas áreas ainda inexploradas guardam potencial não só para descobertas biológicas, mas também para inovações que podem mudar a maneira como entendemos o mundo e a própria ciência. Uma das áreas mais promissoras de exploração é a medicina. O fundo do mar está repleto de organismos que podem ter aplicações farmacológicas e terapêuticas incríveis. Por exemplo, o veneno de certas criaturas marinhas, como a água-viva, contém compostos que estão sendo estudados para o tratamento de câncer e outras doenças. A capacidade de muitos organismos do fundo do mar de resistir a ambientes hostis e desenvolver sistemas biológicos altamente adaptados pode abrir novas portas para a biotecnologia. O que poderia ser aprendido sobre resistência a doenças e regeneração celular a partir dessas criaturas marinhas?
Além disso, a biotecnologia marinha promete soluções inovadoras para a sustentabilidade. Organismos marinhos estão cada vez mais sendo estudados para a produção de novos materiais, como plásticos biodegradáveis, e para processos de purificação e filtragem de água. Algumas algas marinhas, por exemplo, podem ser usadas para gerar bioenergia de forma mais eficiente do que os métodos tradicionais. Se esses recursos forem descobertos e aproveitados de maneira sustentável, podem revolucionar nossa abordagem para os problemas ambientais que enfrentamos. Outro campo de grande potencial está na energia. As fontes hidrotermais e os vulcões submarinos, por exemplo, são ricos em calor geotérmico. Se formos capazes de explorar essas fontes de maneira eficiente, poderíamos gerar uma nova fonte de energia renovável a partir das profundezas do oceano. Imagine se fosse possível extrair calor e energia debaixo d'água da mesma forma que extraímos energia do sol ou do vento. Essa poderia ser a chave para uma revolução energética sustentável. Além dos recursos naturais, o fundo do mar também pode conter pistas cruciais sobre a história da Terra e até sobre a origem da vida. Estudiosos acreditam que, nas profundezas do oceano, podem existir vestígios de processos que ocorreram bilhões de anos atrás, antes da formação dos primeiros organismos. Alguns cientistas até sugerem que a vida pode ter surgido em fontes hidrotermais, onde as condições extremas proporcionaram o ambiente ideal para o aparecimento de moléculas complexas. A exploração dessas regiões pode nos ajudar a entender melhor a origem da vida na Terra e até em outros planetas. Portanto, as oportunidades de descoberta são vastas e, à medida que a tecnologia avança, novas fronteiras serão abertas. O que está realmente por aí, no fundo do mar abissal? A resposta pode estar além da nossa imaginação, e o impacto dessas descobertas pode redefinir não apenas o futuro da ciência, mas também o nosso próprio futuro, em termos de saúde, energia e sustentabilidade. O que falta para encontrar essas respostas? Talvez a próxima expedição, com novas tecnologias e novas abordagens, nos traga mais do que estamos esperando, algo que pode mudar a história da humanidade. O fundo do mar abissal permanece um dos maiores mistérios do nosso planeta, e a cada novo avanço tecnológico, descobrimos um pouco mais sobre as profundezas que, até recentemente, eram praticamente inexploráveis. Criaturas bizarras, fenômenos geológicos e químicos, e potenciais recursos ainda desconhecidos nos chamam para continuar a jornada de exploração, revelando um mundo tão complexo e fascinante quanto qualquer outro espaço que já tentamos conquistar. À medida que enfrentamos desafios como a pressão esmagadora, a temperatura congelante e a falta de luz, não podemos deixar de admirar o quanto conseguimos aprender, e o quanto ainda há para descobrir. A exploração do fundo do mar não é apenas uma aventura científica, mas também um esforço vital para o futuro do planeta. A compreensão desses ecossistemas misteriosos pode nos oferecer respostas cruciais sobre como proteger nossos oceanos e, ao mesmo tempo, pode abrir portas para inovações que mudarão o curso da biotecnologia, da medicina e da energia. É um lembrete poderoso de que, apesar de nossos avanços, a Terra ainda guarda muitos segredos. O fundo do mar, por mais que tenha sido explorado nas últimas décadas, continua sendo um vasto território inexplorado, onde as respostas para muitas das nossas perguntas ainda estão por vir. Para que possamos continuar a nossa jornada, precisamos não apenas de tecnologia de ponta, mas também de apoio global em termos de financiamento e conservação. O fundo do mar não pertence a uma única nação, mas ao mundo todo, e a preservação e exploração responsável são fundamentais para garantir que possamos aproveitar suas riquezas sem prejudicar o delicado equilíbrio dos ecossistemas. Agora, convidamos você a refletir sobre o que já aprendemos e o que ainda está por vir. A ciência está em constante evolução, e a exploração das profundezas oceânicas é apenas um capítulo da grande história da humanidade. Se você é fascinado por esse mundo desconhecido, continue acompanhando os avanços da ciência, compartilhe este vídeo e, quem sabe, no futuro, você mesmo possa se tornar parte dessa jornada, desbravando os mistérios do fundo do mar.